that enjoy. Ótimo, deixa eu colocar aqui. Ok, eu já ouvi, mas eu não me lembro o que era. Então, you are going to enjoy. O que é o you are going to? É que vou fazer algo com certeza no futuro. Perfeito, isso aí. Você vai, então, com certeza, porque é futuro certo, você vai aproveitar. Aproveitar. Então, o enjoy é o aproveitar. Por exemplo, eu poderia ter perguntado para você, did you, passado, então, did you enjoy your weekend? Você aproveitou o seu final de semana? Entendi, o enjoy, então é aproveitar, né? Isso aí. E se você aproveitou o seu final de semana, como é que você falaria para mim? É passado, né? Passado. Pode usar enjoyed? Exatamente, porque ele é um verbo regular. Ah, tá. I enjoyed my last weekend. Perfeito. I enjoy. Aqui no caso você pode falar só I enjoyed last weekend. Ah, tá. Então, a gente fala meu final de semana, no caso, eles utilizam só o final de semana. I enjoyed the last weekend. Ou pode ser também my last weekend. Ok. A ideia aqui, perfeito. Enjoyed é um verbo regular. Então, a gente só adiciona o ed nisso aqui. Legal. Então, I am... Deixa eu ver como posso falar. I am going to travel. I am going to travel to beach on the daqui 2 finais de semana, como eu falaria? Perfeito. Então, é uma questão de tempo que você está falando isso. Embora, que nem a gente falaria aqui, weekend ou week, a gente falaria on, certo? Certo. A gente tem que ter uma associação que em 2 semanas, embora a gente esteja falando semanas, na verdade não é a semana em si, são 14 dias. Ou seja, sempre que a gente for falar 14 dias, in 14 days. Mas, como é esses 14 eu vou trocar para semanas, in 2 weeks. Ah, ok. Em 2 semanas. Isso aí. Isto. Entendi. Legal, entendi. Eu tava com dúvida nisso. Já tinha. Perfeito. Então, I'm going to travel to the beach in 2 weeks. Que no caso você falou, eu vou, com certeza, viajar para a praia em 2 semanas. Essa era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Que no caso, eu ia perguntar para você exatamente isso aqui. Utilizando agora para a gente conseguir fazer a associação. Que você falou que as suas férias começam amanhã, né? Isso. Então, na verdade, segunda, né? Segunda. Então, eu ia falar, are you going to travel? Are you going to travel on the weekend? No caso, eu ia perguntar se você ia viajar esse final de semana. Olha aqui. Ah, sim. Então, aqui você falou in 2 weeks, dentro de uma janela de 2 semanas, que são 14 dias, certo?
Certo. E aqui embaixo eu coloquei on, que se eu colocasse week também falaria on. Olha só a diferença, porque aqui eu estou falando numa semana específica. E aqui você está utilizando em 2 semanas, mas no sentido de dias, contando 14 dias. Então, Entendi. aqui eu queria Tem essa saber. diferençazinha, né? Isso, você vai viajar no final de semana. Como você não vai viajar no final de semana, como é que você responderia isso? I do not. I do not. Peraí. Agora você pegou. Agora, não uso. I do not. O verbo principal é viajar. Peraí, tá? Sem problemas. Eu não sei, eu usaria o go. Go. Então, I do not go. Travel. Travel. On the weekend. On the weekend. Perfeito. Então, a gente vai analisar exatamente essa frase. O que você teria Tem algo que... errado, peraí. Esse aqui não tá certo, mas peraí, deixa eu tentar identificar. Tá. Eu vou dar só uma dica para você. Olha só, a pergunta que eu fiz, eu utilizei o are you. Então, digamos aqui, eu estou usando o verbo to be. Are you, certo? E junto com o are you, eu ainda utilizei o going to, porque o going to, quando eu uso, eu tenho que usar o verbo to be, certo? Uhum. E o segredo está aqui. Se eu pergunto para você no passado, aqui, ó, você aproveitou o seu final de semana? Eu perguntei no passado, tem o did. E você vai me responder no passado, que no caso, se você está afirmando, ed. Se você estivesse negando, I did not enjoy. Ou seja, você responderia aqui ou com o ed, que foi o que aconteceu aqui, ou você me responderia com o did. Os dois significam passado. A minha pergunta aqui embaixo, o que ela está falando? Futuro, futuro certo, que é o going to. Going to. Ou seja, você vai usar... Geralmente, o que acontece? Se eu pergunto com do, você responde com do. Que nem, do you like cake? Você gosta de bolo? Yes, I do. Então, olha aqui, respondo no mesmo tempo. Agora, aqui em cima, você vai fazer a mesma situação. Eu usaria o... peraí. Usaria o I am. Not going to. Exatamente isso, exatamente isso. Por quê? Sempre a gente vai encontrar o quê? Aquele que nos auxilia para fazer a pergunta ou negação. No caso, é o am. Se você fosse fazer a pergunta, o am iria para frente da frase. Se for negação, a gente coloca o not depois do am. Lembra disso? Uhum. Perfeito. Então, I am not. Mas aí você ainda precisa colocar o going to, para dizer que é um futuro certo. No caso, é certeza que eu não vou viajar este final de semana. No caso, é uma... Eu travei nessa parte. Se eu poderia usar para uma negação, o going to. Pode, porque, por exemplo, digamos que
você ahn, deixa eu pensar um exemplo aqui. Tranquilo. Nós vamos adotar um cachorro, pássaros, porque eu sempre escuto os pássaros que a sua mãe tem na Cantando. casa, cantando. Então, nós vamos adotar pássaros esse final de semana. Então, por exemplo, é certeza, já foi decidido, vocês vão ir em algum lugar que no caso, cuida de animais machucados e tal, que precisam de um cuidado. Então, vocês vão Ok. lá. É certeiro, é certeza. Então, vocês vão utilizar o going to porque é com certeza. Mas É. pode acontecer que esse final de semana vocês tenham a reforma da lavanderia, da área de serviço. Como é que vocês chamam? Lavanderia ou área de serviços? Lavanderia. Lavanderia. Aqui no Sul a gente fala mais área de serviços. Ah, é? Aqui a gente usa mais como lavanderia. Lavanderia. É, Então, que é externo, né? Assim, geralmente a gente usa assim. Se for, um exemplo, apartamento é tudo junto, né? certo. Lavanderia é do lado da cozinha, ali tudo junto. Aí usa a área de serviço. Agora, para casas, assim, que é um ambiente separado, como é pro lado de fora, aí geralmente a gente usa como lavanderia. Ah, tá. Entendi. Como para mim aqui eu moro em apartamento, eu sempre escutei área de Área de serviços, serviço, então né? faz É, aqui sentido. também. Se a gente se morar em apartamento, eles falam área de serviço. Agora, se for Ah, lavanderia. agora faz sentido para mim também. Mas Legal. então, vamos reformar a lavanderia. Como vocês vão reformar a lavanderia e não vão ir ver os pássaros, por exemplo, Certo. então vocês estão negando uma coisa certa. Vocês estão negando. É certo que vocês não vão ir ver os pássaros. Então, we are not going to. Pode negar. Então, aqui Entendi. você vai tirar as férias esse final de semana, segunda-feira, mas Certo. esse final de semana você já poderia viajar se quisesse. Então, Isso. nós não vamos, é certo, porque a passagem foi comprada para a passagem ou hotel reservado ou alguma coisa assim, semana que vem Duas apenas. semanas. Entendi. Então, I am not. É certo que eu não vou viajar este final de semana. I am Not not going going to to. travel. Isso aí. Eu Going não to vou travel. viajar no final de semana. Legal. Eu não ia saber usar se eu estivesse sozinha. Agora, pensando assim, eu pergunto para você uma coisa que você não tem certeza, certo? Mas você acha que vai ser assim. Então eu pergunto, will you eat meat? Will you eat meat tomorrow? Você vai comer carne amanhã. I usaria o will, colocaria I will eat meat tomorrow. I will eat meat tomorrow. Perfeito. Poderia usar um yes. Yet? Por que o yet? Yes, o yes. O yes aqui no início? Ou então é o maybe, talvez. Maybe. Pode deixar assim. Yes, I will eat meat tomorrow. Maybe I will eat meat tomorrow. Pode ser os dois. E digamos, então, eu vou ou eu comerei. Eu vou comer carne amanhã. Mas digamos que você não sabe e provavelmente você não coma. I will not eat meat tomorrow. Provavelmente eu não vá comer carne amanhã, então eu não vou comer carne amanhã. Eu não vou comer carne amanhã. E se a gente quisesse pegar, então, esse will aqui e encurtar
faltar ele, você lembra como é que a gente faz? Fica won't? Won't? Won't. Isso aí, won't. Eu nunca usei, mas... Eu acho que eu nunca cheguei a usar o won't. Mas eu já vi em algumas frases. Pode Ou se mesmo assim, nunca usei. pode se utilizar e não tem necessidade, certo? Quando eu falo, por exemplo, eu não uso won't. Eu sempre utilizo will not. Por exemplo, I will not travel. Eu utilizo sempre I will not travel. Eu quase não uso won't. Mas fica a seu critério. Deixar no gatilho. Fica a seu critério quando você quer utilizar e quando não quer utilizar. Ah, ok. Perfeito. Desculpa, eu não entendi do gatilho. Falei, mas mesmo que a gente não usa, mas é bom deixar no gatilho, que se alguém falar, a gente já sabe. Perfeito, exatamente isso, exatamente isso. Tem muitas coisas que a gente conversa durante a aula aqui, que provavelmente para você falar, você não vai falar isso, que nem, deixa eu colocar uma palavra aqui para você, só para você entender. A gente falou aqui então da palavra enjoy, né? E a outra palavra, vou colocar aqui então 3 palavras para você perceber. Starving, uma palavra bem diferente aqui. Deixa eu pensar mais, eu vou pensar em mais 2 aqui. Na verdade, deixa eu só... tem um livro aqui que eu sempre leio e ele vem com umas palavras diferentes que eu sempre destaco quando eu uso. É proveitoso eu ler livro nessa fase que a gente está? Ou por enquanto é irrelevante? Ainda vai ficar, você vai perceber que vai cansar muito você, vai cansar muito você se você tentar. Muito vocabulário, né? Exato. O que eu aconselho, que é bom, você pegar, por exemplo, digamos que você gosta de um blog, de alguma coisa de ou maquiagem, ou viagem, ou finanças, que você trabalha bastante na área, alguma coisa que você tenha um interesse. E pegar um blog que são textos curtos, pequenos, né? Por quê? Se você pegar um livro, é muita coisinha que vai aparecer, muitas palavras diferentes que você vai ficar toda hora tendo que se distrair da história do livro ou da parte do livro para voltar, entender aquela palavra e seguir, por exemplo. Entendi. Então vai ficar cansativo, mas se você pegar um artigozinho curto, que digamos você leria em 10 minutos, você tem aquele tempo de ler a frase, associar com a ideia. Não, essa palavra eu não entendo. O que eu consigo associar no contexto essa palavra? E por aí vai. Isso daí sim ajuda bastante. Então, pegar textos curtos, aí sim, escolher um tema que você gosta bastante também de filmes, seriados, talvez... estão lançando o novo filme do Esqueceram de Mim, por exemplo. E você vai lá, sempre adorou Esqueceram de Mim, desde que lançaram, você assistiu, adorou. Então, você quer pegar aquele filme e entender, por exemplo, o que estão fazendo na gravação, quem são os atores, pode pegar essa questão daí em inglês. Então tá. Porque eu tô me programando para todo dia, pelo menos nas férias, tentar ver algo na internet sobre inglês, ou ler. Ótimo. Vai ajudar bastante. Vai separar ajudar tudo em uns minutinhos para isso. Já começa pensando, então, alguma questão que você gosta que você leria sem aquela questão, aquele peso na consciência de eu vou ter que pesquisar isso para estudar em inglês. Sim, ou eu vou para não virar obrigação, né? Que nem tem um monte de gente que acaba, digamos, adora maquiagem e acaba aprendendo muita coisa do inglês só porque gostava de pesquisar tendências novas da maquiagem, então, ou de moda.
Como as tendências que vêm, sempre a reportagem vai sair ou lá da Europa, em inglês, alguma coisa, sempre acabava lendo as reportagens quando saíam. Então, acabou aprendendo várias coisas porque pegava aquelas tendências que eram antes lançadas lá para até chegar no Brasil, até chegar no português já demorava. Então, é bom pegar essas questões assim de algo que você gosta. Tem gente que vai ser esportes, tem gente que vai ser algum filme, tem gente que vai ser política, finanças, tem para tudo que é gosto. Muito boa a dica. Até anotei aqui, que eu vou dar uma repetida. Ótimo! Então, vou pegar essa palavra aqui, starving bold, certo? 2 palavrinhas só para a gente começar falando. Starving, ele é uma palavra quando é very hungry. Você já viu a palavra hungry? Hungry é cansado, triste. Não, triste. Hungry é com fome, alguma coisa assim. Com fome, isso aí. Então, sabia que era algo não muito bom. Então, legal. Vou colocar aqui angry, que é irritado. Bold, que é a questão do bold é corajoso. Quando você tem coragem de assumir algum risco, de fazer alguma coisa, é um adjetivo. Então, irritado também é um adjetivo, angry. Hungry, faminto, que também é como se fosse um adjetivo, uma situação que nós estamos. E starving, então, hungry é com fome. E o starving é quando você está morrendo de fome, ou seja, o faminto, morrendo de fome. Então, aqui são... Totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Deixa eu ver aqui, então, uma das coisas. Legal. Que eu ia falar para você aqui, então, do starving. Eu posso utilizar o starving quando eu estou com muita fome. Eu posso falar assim, I am starving. Não tem eu estou faminto, certo? Uhum. Eu estou faminto. Talvez você nunca utilize essa palavra na sua vida, assim, para falar, mas é interessante que quando alguém fale para você o starving, você entenda saber, né? que a pessoa quer comida, que nem, digamos que você está com uma visita ou alguma pessoa que veio de fora e fala, I'm starving. Aí você vai lá e oferece para a pessoa um copo de água. Não, né? Então, você tem que saber que o starving é o faminto. E você pode falar automaticamente, quando você está com fome, I am hungry. Então, I'm hungry, eu estou com fome. É hungry, né, que fala? Tipo, Isso. né? Exato. Só para você, então, não é necessário você, que nem a gente estava falando do will not e do won't, não é necessário você saber os dois. Mas é interessante você conhecer que os dois são similares, que têm a mesma ideia. Entender também que quando a pessoa falar para você, então, I am hungry, estou com fome, e a outra pessoa vai lá e fala, I am angry, você entender também a diferença entre os dois, que nesse aqui, eu estou irritada. Imagina você falar para o seu marido, I am angry, eu estou irritada, talvez com a obra, talvez com alguma coisa que aconteceu, e ele entende que você está com fome, vai lá e diz, vamos lá cozinhar então. E você está querendo ficar quieta no seu canto, por exemplo. Pensa a confusão que vai dar nisso daí. Nossa Pensa. Então, a mesma questão. Se perguntarem, imagina alguém pergunta para você, Are you angry? Você está irritada? E você entende, e você, na sua cabeça, vem a palavra hungry. Hungry
angry. Aí a pessoa fala, are you angry? E você tá com fome, na verdade. E você fala, sim, tô com fome. Mas a pessoa entende que você está irritada. Aí a pessoa vai lá, bom, vou deixar a Ângela quieta no canto dela e depois eu falo com ela. E você com fome, talvez você era visita, alguma coisa assim, e fica lá esperando e nada acontece. Então, também. Tem que saber, tem que ficar atento. Perfeito. E uma das palavras, outra, bold, que é corajoso, e bald. Bald, que é careca. Nossa, gente. Balde é careca, não fazia ideia. Então, que também são adjetivos, que nem he is bold. Ele é corajoso. Ele é corajoso, por exemplo. She is very bold. Ela é muito corajosa. Aí imagina que você entende a palavra careca. Ela é muito careca. Que estranha essa palavra. Que estranho esse contexto. Mas, então, por isso, saber que existem as palavras parecidas, você não precisa falar todas elas. Talvez você nunca fale a questão da palavra careca. Talvez você... Porque corajoso, bold, eu posso utilizar outra palavra, que é brave. Brave também é corajoso. Então, você pode utilizar, talvez, sempre que você vai falar, eu prefiro utilizar brave, eu não quero utilizar bold. Então, não tem problema nenhum. Você utiliza o bold, você utiliza o brave, mesma coisa. E o careca, digamos que, eu não quero usar bald, por exemplo. Eu vou utilizar hairless, sem cabelo. Também não tem problema. Hairless, isso aí. Então, da mesma forma, brave, que é corajoso, a gente pode utilizar fearless, sem medo. Então, são palavras que... Muitas palavras. você pode utilizar para a mesma situação. Então, aqui, perfeito. O que a gente vai fazer agora? Você não vai precisar escrever, mas você vai ter que pensar agora como fazer uma frase que junte essas duas e como fazer uma frase utilizando estas duas. As duas palavras com o mesmo significado na mesma frase, é isso? Aqui, então, vou fazer assim, ó. A palavra starve... Agora, morrendo de fome e irritado, né? Um Isso. Você vai fazer uma frase com esse daqui e você vai pegar o careca e o corajoso para fazer outra frase. Então, duas frases aqui para você pensar. Vamos ver se você consegue encaixar os dois juntos. Ok. Last weekend, I was. Last weekend, I was starving. And I eat. Como é que... It no irregular, gente, como fala? Ótimo. Bom que você lembrou que é irregular. It. Ate. Ok. And I ate eu não sei se eu vou empregar certo, tá? Mas depois você me corrige. I cold rice. Um arroz frio, algo assim. Cold rice. Cold rice and
stayed hungry. Stayed hungry ou Não, angry? Angry. Angry. Então, olha só para você A perceber. confusão. Para você perceber, então, essa questão. Se você falasse e continuei faminta, é uma coisa. Eu comi arroz frio e continuei faminta. O arroz não matou sua fome. E a outra situação, porque eu comi arroz frio, eu fiquei irritada, mas não ficou mais, não estava com fome. Percebe, Sim. então, a diferença entre um e o outro? Legal. Sim. Então, aqui... Eu já errei de primeira. Final de semana passado, então, last weekend, final de semana passado, eu estava morrendo de fome ou faminta e eu comi arroz frio e fiquei irritada. Legal. Aqui uma situação para corrigir você nessa frase toda. O stay. Stay você vai utilizar somente quando estiver em um lugar. O stay, ele tem um sentido de permanecer. Que nem, eu fiquei irritada, que você quis falar, fiquei irritada. Então, o stay eu fiquei em casa, por exemplo. I stayed at home. Eu fiquei em casa. Mas, olha só, fiquei em casa num sentido de permanecer. Eu permaneci em casa. Quando você quer utilizar um ficar num sentido de estado emocional, ou estado emocional, ou estado físico, você vai utilizar o got. Tá. Que daí, no caso, and I, o passado no caso aqui, deixa eu... aqui para mim abre uma janelinha, então deixa eu puxar ela para o lado. O get, no caso, por que o get? Porque o get no presente, né? Eu coloquei aqui got, mas get. Aí no passado, aqui do stay, o passado do get, no caso, e fiquei. And I got angry. Ok. Certo? Ficar em um sentido físico. Get tem vários significados, né? Emocional. O get é um coringa. Eu digo que o get é o coringa do inglês. Porque ele tem mais de um significado. Não adianta a gente tentar traduzir, decorar, traduzir todos eles. A gente tem que ver pela frase e encaixar ele de acordo com a necessidade, com a interpretação. Aí, agora a gente tem o bold. Bold e bald. Tá, vamos lá. Deixa eu ver. My spouse is very bold. And Jude também. Acho que is bald. And two is bald. Então, no caso, and he is bald. Ok? Okay, lembra de colocar o sujeito, fica melhor. Mas, então aqui, só para a gente concordar com a mesma coisa. Então, my spouse, meu cônjuge, meu marido, que a gente pode utilizar aqui. Eu acho legal porque o spouse a gente viu num texto e antes você falava husband, agora você utiliza o spouse. Eu não conhecia. Meu marido é muito corajoso e também é careca. É careca. Legal. Então... É verdade.
Então, aqui, o to. O to, onde é que eu utilizaria o to? Eu utilizaria sempre no fim da frase. Então, and. Eu acho que você falou. Seria o also ou o well? Perfeito. Então, aqui, eu utilizaria and also he's bald. Então, eu utilizaria, se você utilizasse o also aqui. Deixa eu só copiar aqui a frase, que você poderia, então, utilizar, tira o also daqui e coloca o to no final. Perfeito. Ok. Da mesma forma que nem você perguntou, o as well, mesma coisa. Então, o to e o as well. Então, a questão aqui, ó, eu vou até destacar, o also, o to e o as well significam a mesma coisa. Eles estão concordando, eles estão dando um também, então, que é o que a gente utiliza no português. Perfeito. Temos 3 opções, mas o also no meio, o also fica no meio das frases, geralmente. As well, utiliza no final, e o to, geralmente no final também. Legal. Perfeito? Very good. Então, nessa parte aqui é isso, dessas aqui. O que eu vou fazer agora, então, Ângela? Eu vou abrir aqui um documento para a gente. E eu vou colocar já essas questões aí que a gente tem no documento. Cadê? Tá. Aqui no AK01, Ashton Kutcher. Aqui. Perfeito. Você já está aqui. E uma coisa que eu fiquei até de queixo aberto, de boca aberta aqui, que eu percebi que a gente já falou um monte de coisas aqui e a gente ainda nem começou o texto. Mas vamos lá. Verdade. Deixa eu pegar aqui, só vou pegar os dois. Eu acho que teve várias interrupções nas últimas aulas e teve, mas aí não tem problema. A propósito, como que está a sua mãe? Tá bem, graças a Deus. Foi só torçãozinha mesmo e tá bem melhor. Ela não teve que fazer cirurgia nem nada. Não. Só inflamou, sabe? Aí tomou antibiótico e tá bem. Ela tava no banheiro, lavando. Lavando o banheiro. Lavando o banheiro. Tá. Ainda que não... Ainda que não foi de nenhuma altura grande, né? Foi alguma coisa... Foi só escorregou e acho que caiu de mau jeito, sabe? Aí... Então, aqui, coloquei... Deus tá tudo bem. Obrigada. Ainda bem. Imagina, eu fiquei bem, porque do nada, assim, você também saiu eu tive que sair, preocupada. Aí eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu desliguei e fui lá. Aí levei lá no médico. Na mesma hora. Ainda bem que deu tudo certo ali. Eu estava em casa. Também. Ainda bem que tinha gente em casa, porque pensa só. Sozinha, né? Não dá. A dificuldade, a dor que ela ia sentir para fazer as coisas sozinhas depois para sair. Legal. Então, deixa eu colocar aqui o nosso